Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso FenteCast, o nosso podcast para negócios e tributários, onde recebemos nossos alunos, amigos, colegas da área tributária, para falar um pouquinho, né, de todas essas vertentes que temos. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para que você seja notificado quando tiver novos episódios. E hoje nós estamos aqui com uma aluna querida, na verdade, nossa amiga, né? Já ultrapassamos essa fase, que é a Adriele Santana, que é advogada tributarista, com mais de 7 anos de experiência, é especialista no Simples Nacional, que é justamente o nosso tema de hoje, e mentora de advogados. Dri, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com você. Para mim é uma honra estar aqui. Tanto a Aline quanto a Thalita faz parte da minha trajetória inteira, né? Tenho muito carinho, muito amor por vocês duas e muito amor pela Code, pela Fente, que eu me sinto muito em casa, né? Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Gente, nós vamos ali dar um abraço nela e já voltamos. Gente, só para vocês entenderem, a Adri, ela acompanha a gente realmente desde o começo. Quando tudo era mato. Primeiras mentoradas da Thalita também. Minha primeira turma de mentoria também. Acompanha a gente, assim, tudo que nós fizemos. E até hoje, mais cedo, nós gravamos um podcast contando a nossa história. E como ela faz parte da nossa história, falamos sobre ela. Então, depois você assiste lá para você ver. E o quanto foi bonito acompanhar essa evolução, né, onde ela começou, poxa, ela começou aprendendo e hoje ela está ensinando, e esse pra gente, assim, nossa, é um presente maravilhoso, né? E o legal é que, assim, nós vimos a evolução dela, mas ela também viu a nossa, Com né, certeza. enquanto profissionais, a nossa carreira, então é muito legal hoje a gente sentar e conversar um pouquinho, falar sobre tributário, sobre carreira, de igual para igual, né, porque somos agora colegas de trabalho, colegas de profissão. Vai ser bem... não só isso, né, de ter ultrapassado essa conexão só de aluno, né, mas viramos amigos mesmo, né, temos negócios juntos também, então isso pra gente é o mais importante de tudo que a gente constrói. Total. Bom, e vamos começar lá. aqui falando sobre Simples Nacional. Ela é especialista do Simples Nacional e o Simples Nacional ainda é o regime que tem mais empresas hoje no Brasil, né? 95%. Tá vendo? Olha a quantidade. E não só pela simplicidade, porque o simples, gente, de simples não tem nada, é só nome, mas também porque nós estamos numa fase de reforma tributária e a gente tem que dar muita atenção para essas empresas. Mas antes, para o pessoal de casa te conhecer melhor, conta um pouquinho como que foi a sua trajetória para chegar no Simples Nacional. Porque durante a sua trajetória, que nós pudemos acompanhar um pouquinho, você teve contato com oportunidades de todos os regimes, mas você escolheu o Simples Nacional. Conta Sim. como que foi essa escolha, como que você se estruturou para isso, que Sim. todo mundo está querendo saber. A minha realidade é como se fosse uma realidade de muitos advogados, né? Eu formei, saí da faculdade e não tinha ninguém na minha família que era da área da advocacia, alguém para realmente indicar, né? Então, eu realmente comecei sozinha. E nesse tempo, né, eu comecei a estudar, a comprar cursos. Na verdade, na época, vocês vão lembrar, não tinha tanto cursos assim de tributário. Então, eu comecei a comprar livros, fui estudando, e aí eu falei, olha, eu vou começar então a procurar as grandes empresas, né? Então, eu fui procurando as grandes empresas, prospectei, tive as reuniões, e na minha realidade, aí eu tô falando como Adriele mesmo, minha realidade é, quando você vai prospectar essas empresas, né, do lucro real, a reunião ela costuma ser mais demorada, né? Vários meses ali para você chegar naquele tomador de decisões daquela empresa. E na minha realidade eu não tinha aquele tempo, né, para esperar. Então eu precisava, as contas não esperam. O boleto chega com uma beleza, né? Chega na hora certinho. E aí foi aí que eu conheci vocês, né? Conheci a Thalita, me ajudou muito nessa época. A gente fiz a primeira mentoria, né? A primeira turma. E aí eu tive um contato maior com o tributário. Com o tempo, né? Conheci a Aline, acho que foi quase na mesma época, né, mas vocês não estavam juntas. 2021 ali. 2019, 20, já tem 5 anos. Nossa.
Não vamos Passa falar de rápido, tempo, não. né? E a Aline foi uma da pessoa que falou assim, Dri, por que você não olha para o Simples Nacional, né? E aí ela me explicou como é que funcionava a sistemática e tudo. Eu falei, cara, eu vou nichar, né? E aí que eu realmente comecei a estruturar o meu negócio, estruturar essa forma de olhar para essas empresas onde eu não estava olhando, né? E é o que acontece muito hoje em dia, os advogados, eles não olham tanto para essas empresas, o Simples Nacional. E aí eu comecei a prospectar. Eu adoro falar essa história, a Aline sabe, eu gosto de lembrar ela, que nesse tempo que eu fui realmente prospectar, a gente leva muito nãos, né? E isso acaba quebrando as expectativas, e é a vida real, isso tem que ser dito, né? Sim. E aí teve um tempo que eu falei, cara, eu tô recebendo tanto não, que eu vou desistir. Aí eu lembro direitinho desse dia, era uma noite, assim, que eu tinha acabado de sair de uma reunião, mandei uma mensagem pra Aline e falei, Aline, tô desistindo. Não vou fazer mais, acabou pra mim. Na mesma hora ela me respondeu, não, Dri, você não... Eu até arrepio. Você não vai desistir, você vai continuar. Você tem um potencial muito bom, né? Muito grande. E passou algumas semanas ali, eu voltei e tive meu primeiro cliente no Simples Nacional. Então, daquilo ali, eu comecei a postar mais, né? Realmente me posicionar nesse segmento. E aí foi posicionando que o pessoal falou assim, olha, Adriele, que legal, me ensina, né, a fazer isso. E foi aí também que eu me descobri nessa parte da educação. Comecei a ensinar, né? Hoje eu tenho meu curso, tenho minha mentoria, que eu ensino os advogados a trabalharem com Simples Nacional, gestão de operacional, né? Posicionamento, que hoje em dia é uma coisa que não dá para você fugir, né? E foi assim, né? Vocês duas fazem parte disso. E você também da nossa história, né? Porque, assim, a gente também estava num começo, não do tributário, mas um começo ali como infoprodutora, né? Na educação. Conhecendo como que esse mundo funcionava. Até então, a gente também não sabia. E você, né, uma das que acreditou também no nosso trabalho desde o começo. Mas algumas coisas sempre me chamaram muita atenção em você, que eu sempre compartilhei muito com a Thalita também. Primeiro é o fato de que, cara, você sempre, assim, foi atrás do cliente. Né? Eu lembro, assim, nessa época a gente até falou muito mais por conta da mentoria, mas quase todo dia eu estava, hoje eu vou na farmácia, hoje eu vou não sei aonde. Muito determinada. Aline, eu tô falando aqui com a dona, eu vou ficar aqui no pé dela. E você ia até a loja e ficava lá no balcão, conversando com o dono da loja, até ele te atender e te dar os documentos. Sim. Então, assim, tem muita gente que fica sentada, aí quer ligar, quer mandar um e-mail. E a gente sabe que é uma prospecção. Indo lá já é difícil, né? Imagina tentar dessa forma. E eu era bem você não se acomodou. Acho que a palavra é bem essa, né? Exato. Você foi determinada por buscar o conhecimento, porque, gente, não adianta. Você quer o sucesso, você tem que correr atrás dele, você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que se aperfeiçoar, buscar por ambiente que te proporcione o crescimento. A Adriele buscou por mentorias. E o segundo lado da Adriele, que é a determinação de falar, não, eu vou ter o meu primeiro cliente. Eu vou levar vários nãos, vou titubear, mas eu vou continuar e vou persistir. Então, você foi uma pessoa muito determinada nesses dois aspectos. E a gente só colhe o fruto, gente, quando a gente planta. Sim, eu Exato. furei nessa época que eu realmente decidi prospectar, ir para esse lado do empreendedorismo da advocacia, que é o que não ensinam a gente na faculdade, né? E é por isso que muitas pessoas se frustram, que eu acredito que foi o que aconteceu comigo também, né? Ninguém te prepara para isso. Eu furei uma grande bolha ali para mim, porque eu sou bem introspectiva, né? Então, eu ir lá conversar com o empresário, jamais imaginaria que um dia eu iria fazer isso, né? E aí você vai criando estratégias, né? Você tem que começar. Quando você começa, você cria essas estratégias para você melhorar a sua prospecção, né? Eu ensino muito isso, porque é muito comum a gente ver os advogados perdidos, né? Nossa, não sei o que está acontecendo, só estou recebendo não, mas o não faz parte da E prospecção. como que você vai quebrar a objeção se você não sabe qual é a objeção? Sim. Você precisa conhecer, você precisa passar por isso. Porque quando você tem tá de frente com a objeção, é que você cria argumentos e estratégias para quebrá-la futuramente. Então, se você não colocar a sua pele em jogo, você nunca vai passar essa primeira etapa, né? E a segunda coisa que eu ia falar sobre a Adriele
é que desde o começo, quando ela começou ali nas mentorias, ela sempre se fez ser vista, né? Então, assim, apesar de, né, você se considerar introspectiva, você sempre estava se fazendo serviço. Eu percebo isso hoje até de outros grupos de mentoria que você participa, né? Que você está sempre ali do seu jeitinho, mas fazendo as suas conexões, criando seus relacionamentos. Falando assim, ó, eu sou a Adriele, tá, gente? Ó, tô aqui. Então, isso também é muito importante, que nem lá na frente nós temos o grupo, e tem pessoas que ficam ali escondidas, né, retraídas, não sei se eu falo, não sei se eu não falo, e nisso aquelas que se desafiam, né, a aparecer mais, ganham mais destaque, hoje são coordenadores dos grupos de estudos, fazem um monte de parceria. A gente acabou de fazer um episódio aqui com a Débora, ela falou, poxa, eu tô fazendo tanta parceria que eu já tô pensando em dar mentoria sobre esse tema. Então, vai gerando o negócio. Né? E isso foi uma coisa que eu sempre percebi em você, né? Você sempre foi criando o seu caminho, do seu jeito, mas foi e fez, né? Isso que é o mais importante. É porque a gente primeiro precisa ser interessante para depois ser Sim. interesseiro, né? Porque se a gente mostra valor pro próximo, você vai ficar gravado de forma privilegiada na mente dele. Então, quando a pessoa ali dentro dos grupos precisar de um advogado, precisar tirar uma dúvida, ela vai lembrar de você, porque você se destacou, você se propôs primeiro a ajudá-la, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Porque às vezes a pessoa fica ali, né, imperceptível, aí de repente ela precisa de ajuda, ela lança, ela não criou o rapport de ajudar. Sim. E aí, às vezes, ela não obtém ajuda ou não obtém esse destaque, que foi o que a Aline trouxe para nós. Exatamente. Sim. Inclusive, lá na frente eu tenho a minha aula, né, que eu dei do Simples Nacional, e vira e mexe as pessoas lá da comunidade mesmo, da Fente, os Fenters, vem e fala assim, nossa, gostei tanto da sua aula, mas tava sem jeito de vir conversar com você. E eu falei, cara, é tudo muito... É tudo uma comunidade, como se todo mundo ali fosse irmãos mesmo, né? A Fente tem um ambiente muito interessante para fazer parcerias, para se destacar também, que eu acho que isso faz toda a diferença. Por mais que a maioria, né, talvez seja do perfil do advogado mesmo, ter essa introspectividade, né? Eu acredito que a ambiência ali, o ambiente ali, te faz ter um destaque. Parece pra que você. te joga pra frente, te impulsiona, né? Sim. Aquela história do sentar com 5 pessoas na mesa que te façam crescer, para você depois mudar de mesa e continuar evoluindo. A gente fala, né? O ambiente molda o destino. E essa palavra, essa frase, por mais que seja, né, clichê, ela é muito realidade. A gente vive isso. E a gente escuta muito sobre isso. Mas voltando pro tema, né? Vamos falar de Simples Nacional. Bom, hoje é o seu mercado, é o seu nicho, é o que você vive diariamente, né? Com as empresas, com alunos, enfim. O que você está sentindo desse mercado? Então, hoje, né, nós temos a grande maioria das empresas nesse regime tributário. Há alguns anos, né, principalmente ali da pandemia para cá, foi muito explorado algumas oportunidades no Simples Nacional, que tem gente que acha que já está saturado, não tem mais o que vender para esse mercado. Qual que é a sua percepção sobre isso? A percepção não está nada saturada. Gente, não tem tá. empresa pra É muita caramba. empresa, é impossível uma pessoa falar assim, ou uma banca, né, falar, vou pegar todas as empresas do Simples Nacional e trabalhar, não tem como. São muitas empresas, muitas as oportunidades também. No decorrer da minha trajetória, né, eu comecei com a recuperação de créditos. E aí eu tive uma cliente minha, muito querida, falou assim, tá, você vai fazer uma recuperação de créditos, mas e daqui para frente? E aí eu percebi que os advogados, ou então os tributaristas, né, eles focavam numa oportunidade e não via num todo. E que talvez, beleza, ótimo, né, recuperação de crédito, que qualquer empresa quer, né, quem não quer receber um valor que está ali, né, guardadinho, né, todo mundo quer. Mas se você não arrumar o grande foco desse problema, você não vai ser lembrado, né? E aí que eu falo que é um trabalho diferencial, você olhar como um todo a operação daquela empresa, né? Então, quando essa cliente falou assim, Adriele, e daqui para frente, eu vou continuar pagando errado? E eu falei assim, nossa, deixa eu entender, então, por que ela está pagando errado. E aí, fui nos estoques dela, olhei a classificação fiscal, muitos itens zerados, com um segmento errado, né? Uma empresa X com
um segmento, sei lá, de supermercado, né, a classificação, porque a empresa, ela não tem Ela nem essa sabe, né? expertise, de Ela poder nem olhar, sabe que deixa tá eu olhar errado. a classificação desse produto aqui que está entrando, e talvez nem é o proprietário, né? Às vezes é um funcionário que vai lá dar um Google, no Google sempre dá uma classificação errada, e aí ela classifica de forma errada, ou então não tem paciência, zera lá, enfim. E isso faz com que pague, né, imposto a mais do que deveria. Então, eu criei também essa oportunidade de poder arrumar, né, o item ali na raiz, de fato, do problema ali daquela empresa, que foi o problema de todas as empresas que até então eu trabalho, né? Você criou o seu LTV para Sim. manter o cliente ali na base. E aí, como você faz isso? Você faz por uma mensalidade ou você... Nossa, eu anotei isso pra não perguntar agora. Sério? Tá, transição de pensamento. Ou você coloca isso como um segundo step do teu trabalho? Então, ó, o primeiro é de recuperação de crédito, o segundo step é você arrumar a casa e aí, ou você faz uma mensalidade, mantém o cliente ali para que ele tenha sempre esse acompanhamento, porque a gente sabe também que classificação fiscal ela muda. Sim. Como que você costuma trabalhar isso? Isso depende muito do que a empresa precisa na hora. E é aquele feeling, né, que você tem naquela reunião ali com aquele empresário. É saber ouvir, né? Saber ouvir. É assim, imprescindível você fazer uma reunião e não entender de fato o que aquele cliente quer de verdade, né? Então, tem clientes que, quando você fala que tem recuperação, tem um valor para receber, ele vai rir daqui até aqui, quer para amanhã, Sim. né? Tem clientes que já vai ficar um pouco, mas meu passado é um pouco sombrio, né? Aquela objeção clássica que a gente sempre tem. Então, para esses clientes que são mais receosos, ou então para aqueles que estão querendo a recuperação, e aí quando eu falo também da revisão fiscal ali, da classificação, querem também, então eu ofereço. Mas, de fato, no geral, assim, eu ofereço a recuperação primeiro, e o segundo eu venho com O segundo step. a revisão fiscal da classificação, e aí eu cobro com uma mensalidade ali, fecho um contrato anual. E aí eu legal. retenho aquele cliente ali É bom comigo. que você pulveriza o valor pro cliente, é bom. Pra ele é bom. E para você é melhor ainda, porque você fica com ele ali. Qualquer intercorrência que Sim. venha em relação ao tributário, ele vai te acionar, porque E é você que tá ali na base Sim. dele, né? E eu ganho aquela confiança dele, né? Porque quando a gente está Sim. trabalhando há um bom tempo com esse empresário, ele tem essa confiança com você. Então, por exemplo, o NCM, ele tem sua vigência. Hoje ele é uma coisa, amanhã ele pode ser outra. Sim. Então, obviamente, eu sempre fico olhando, né, de fato, essa atualização. Mudou. Olha, fulano, mudou aqui, vamos precisar de fazer um trabalho aqui, mesmo que o contrato já tenha fechado. Ele aceita e a gente segue aí. É como se a gente tem essa fidelidade aí com ele. Isso é interessante porque, a partir do momento que você acompanha esse cliente enquanto ele é do Simples Nacional, se um dia ele crescer, né, que é a expectativa de outra empresa, e sair desse regime, você continua com ele, né? Ele vai querer que você siga ali, apesar desse ser o seu nicho, mas é a confiança, a gente vende confiança. E outro ponto bem interessante do que eu acompanho, né, do seu trabalho, eu vejo que ali até para os seus mentorados, né, as consultorias que você faz, você criou uma automação de processos. Sim. E nós falamos bastante hoje, já aqui, né, nos outros episódios, sobre tecnologia, o quanto é importante trazer isso para dentro de casa, porque a gente ganha escala. Sim. E com isso, né, é possível até ter um time enxuto. Então, Sim. você consegue, né, enxugar ali time, pessoas, né, recursos humanos, de fato, para levar o trabalho para o cliente final. Então, eu queria entender mais como que você desenvolveu isso, qual foi a ideia, qual foi o insight que você falou assim, nossa, peraí, preciso ter sei lá, uma planilha, um sistema que faça essa parte do trabalho. Sim. O que acontece? Quando você, mesmo para quem está começando agora, mas a partir do momento que você tem 1, 2, 3 clientes, você pode estagnar e provavelmente isso vai acontecer se você não tem uma gestão ali de tempo, uma gestão operacional ali. Você bate num teto que você não consegue Que você entregar não consegue né? mais, né? E aí, se você está perdendo muito tempo, por exemplo, fazendo um diagnóstico, você está perdendo aquele cliente. Porque se você faz aquela reunião numa quarta-feira, você vai entregar esse diagnóstico só daqui 2 semanas, esse cliente já esfriou, né? E muitas vezes você pode perder esse contrato aí com um cliente que provavelmente estava quente e você demorou demais para entregar isso para ele. Então, eu criei uma ferramenta que eu consigo fazer o diagnóstico, né? Converto ali todas as documentações
e ela puxa ali um valor de uma estimativa que aquele cliente tem para receber, né? Isso é um valor estimado, né? A gente pega ali os últimos 3, 4 meses, analisa se realmente tem os últimos 5 anos. E ali, se a empresa já tem valor para recuperar e você já tem o acesso ali à documentação, você já consegue ver também se o estoque dela, a classificação está errada, né? Precisa de alguma orientação. Então, eu criei essa ferramenta mesmo para otimizar esse tempo, né? Para fazer a máquina rodar, porque senão... Até porque a gente precisa lembrar que, geralmente, né, para quem não trabalha com recuperação de créditos, a gente trabalha com base no sucesso, né? Que é aquele percentual sobre o que, de fato, o cliente recebe como restituição. E esse momento do diagnóstico é um momento que eu digo a gente como empresário, a gente precisa ter uma gestão efetiva do tempo, porque até ali a gente está trabalhando de graça. Porque a gente nem sabe se tem crédito ou não. Então, se você E se tiver, não também tem não sabe se o cliente ainda vai fechar, né? Se se vai vai fechar. fechar, se vai te pagar, enfim, a gente está num risco, né, que tem tudo isso. Sim. Então, isso foi genial, porque é o momento ali de você entregar aquilo de forma rápida, otimiza o tempo, né, tem a gestão ali, porque quanto mais eu falo lá no escritório, gente, diagnóstico a gente tem que desovar, Correr, entendeu? Porque assim, a gente está ganhando nada, é tempo que vai... E a gente tem que desovar logo para o cliente dar o sim, dar o não, ver se tem crédito, ver se não tem. Então, é a parte que tem que ser mais rápida do trabalho, mas também assertiva. Sim. Né? Pra não gerar uma expectativa senão frustrada você cria uma depois, né? oportunidade que não existe, né? Exato, exatamente. Então, isso é bem, bem interessante. Aliás, uma coisa que sempre me perguntam, né, do Simples Nacional. Então, eu comecei lá a fazer a recuperação de créditos, até aí tudo lindo, né, que a gente vê nos cursos que é tudo lindo, maravilhoso, só que meu cliente tem a classificação toda errada, que foi inclusive o que você identificou aí. E aí, o que a gente faz nesse caso? Para o projeto, não entrega, cliente, você não tem nada para recuperar, o que a gente pode fazer? Muitos advogados param ali, né? Muitos. Muitos. Ou faz tudo Ou e faz tudo. seja o que Deus quiser, né? Eu sou bem conservadora, assim, na minha forma de trabalhar, porque eu tenho um nome a zelar, né? E isso conta muito, é o que você tem. Então, eu tenho meus valores, meus princípios, mas eu tenho também o meu nome, né? Então, eu trabalho de uma forma bem conservadora. Então, nesse ponto, por exemplo, que a classificação dele está toda errada. Para mim, eu não vejo a oportunidade de fazer os últimos 5 anos, por exemplo, está 100% errado. Eu não vou inventar um número, né? É o que eu costumo falar muito na questão também da gente saber fazer para vender, né? Para você fazer um trabalho de uma forma correta. Até porque, não sei se você viu, né? Não sei se vocês viram, a Receita Federal, ela criou um programa que chama Malha de auditoria, alguma coisa assim. Malha de auditoria de créditos. E ela vai pegar ali alguns pedidos, fazer uma análise detalhada, e aí, se tiver errado, ela vai te intimar. Ela vai jogar pra cima, tirar um e falar, vamos ver o que está acontecendo Sim, aqui. Vai glosar o crédito. Isso não existia, né? Eu acredito que começou depois da questão lá de Belo Horizonte, que as fraudes, as fraudes lá. Porque, gente, nesse mercado, para quem é novo aqui nos assistindo de recuperação de crédito, existem bons profissionais, profissionais conservadores e também existem alguns bandidos, né? Como tudo na vida. Então, por conta desses profissionais, é que a Receita ela começa a ficar mais cautelosa. Isso é bom até para o contribuinte, para o contribuinte não cair na mão desses bandidos. Não né? chegar a ter que fazer toda a operação de recuperação e depois ele receber a bomba ali que não deveria ter feito. Então, isso é bom para o contribuinte, de uma forma geral. E isso também é bom para o mercado, porque você vai apurando o mercado. O cliente começa a ter mais ciência de que a Receita Federal está tirando do mercado esses bandidos. E com isso é bom para todo mundo, né? Então, assim, hoje em dia, então, a gente pode falar que se você não sabe fazer, provavelmente você não vai conseguir executar esse trabalho, né? Então, nesse caso que você falou, por exemplo, daquela empresa que está tudo errado, né? A classificação dela está toda errada. NCM com um segmento de outro segmento. Eu arrumaria essa questão que ele está com esse problema, né? Vamos entender por que está errada a classificação dele para a gente tentar arrumar daqui para frente, né? Não mexeria no passado. Eu acho que é a forma mais conservadora, mesmo sabendo que tem gente que
Que recupera. E tem gente também que, então não dá para fazer, deixou embora, tchau, cliente. E perde a oportunidade ali de... Você pode falar para nós um pouquinho da sua metodologia de trabalho? Então, por exemplo, olha, chega, X dias eu entrego o diagnóstico, você falou que é importante, já que você criou uma ferramenta que, gente, muito legal essa ideia. Sim, muito bom. Com tantos dias eu entrego... Você pode contar um pouquinho dessa metodologia? Só uma primeiro? coisa, assim, ela foi criada a ferramenta, né? Eu não vi, né? Não mexi, não manuseei. Mas do pouco que eu vi ali você divulgando, me pareceu muito legal, bem automatizada mesmo. E eu lembro que quando a Adriele começou, ela, assim, um pavor ali era o Excel. Nossa, né? um pavor. E olha só, gente, ela desenvolveu uma ferramenta automatizada Agora eu não vivo para sem isso. Excel. Não vivo sem Excel. A Aline me ajudou muito nessa parte do Excel. Eu não tinha contato nenhum com o Excel. Ô, Aline, estamos precisando de um curso de Excel aí para tributarista, hein? As principais formas. Fica a dica. Está apta para levar este curso para Fica a frente. dica. Já joguei para lá rapidinho. A bomba, né? Nossa, tá pensando batata quente da criança, né? Mas foi rapidinho, fiquei até acordada. Agora. Eu me disponibilizo, tá? Eu faço a reunião com o cliente, com a minha ferramenta, né? Na verdade, né, com a documentação em mãos, né? Então, por exemplo, eu faço a reunião hoje. Não é no mesmo dia, provavelmente, que você vai receber aquela documentação. Sim. Com a documentação em mãos, eu coloco na ferramenta, né? Faço essa Precisa análise. dar um nome para sua ferramenta. Ferramenta inteligente de diagnóstico fiscal. Muito chique ela, gente. Intimidade é uma coisa gente que tá aqui. atrasada. Então, eu faço a reunião com o cliente, pego as documentações, jogo na ferramenta, faço todas as análises, né, até para ver se ele tem a oportunidade dos últimos 5 anos, 2 anos, 3 anos, enfim. Faço essa análise também da classificação fiscal dele. Em máximo, assim, 2 dias no máximo, estourando, já está tudo pronto, já marco essa reunião com o cliente, entrego para ele o diagnóstico, explico tudo que tiver que explicar, respondo todas as objeções que tiver que sempre tem, na verdade, né? Independente do tamanho da empresa, ela sempre tem a objeção e normalmente são as mesmas, né? Ó, próxima pauta. Vamos falar um pouquinho Nossa, das de objeção. Então, eu entrego para ele, a gente fecha o contrato e ali eu já faço a execução do trabalho ali no máximo, uns 3 dias para que a gente conseguir fazer, né? Eu peço para o cliente uns 15 dias. Feita a recuperação de crédito, fez todos os pedidos, em torno de 30 a 60 dias, se ele não tiver débito, né? Se ele tiver, demora mais um pouquinho. Ou seja, é um trabalho super rápido. Super rápido, 3, rentável. 4 meses, pra o cliente tá com dinheiro no bolso. Para o empreendedor, esse fluxo de caixa é super... Sim. Empreendedor da área tributária, esse fluxo de caixa é super importante. Porque a Super. primeira coisa que nós falamos é que o boleto chega... E é por isso que eu nichei para Simples Nacional. Sim. Na minha realidade, naquela época, esse foi o que realmente fez alavancar, né? Quase desistir. Então, fez todo sentido para mim, né? E eu costumo falar, quando as pessoas estão perdidas nesse sentido de... Adriele, eu não sei... Porque, assim, eu costumo falar o seguinte... o tributário é uma porta que você abre e tem mais centenas de portas. Maravilhosa Né? essa colocação. Isso, de oportunidades. E não adianta você tentar abraçar o mundo ali no tributário. Né? Você falou mesmo na palestra, no Tax Day. Até hoje, de todas as suas experiências, você não sabe de tudo e está tudo bem. E é impossível saber de tudo no tributário. É impossível. Então, eu sempre costumo dar essa dica de nichar, né? Se possível, nichar para o Simples Nacional, que tem muita oportunidade, você consegue ter esse retorno mais rápido. Você falou de objeções. Vamos falar das principais objeções no Simples Nacional. Algumas se confundem com as outras, que você já falou. Quais são as principais objeções que você enfrenta nessa área, que quem está nos assistindo em casa possivelmente vai se deparar, e aí você já se prepara com a resposta, porque daí você já vai afiadíssimo. Isso aí. Olha, eu recebo muito aquela objeção de... mas eu vou ser fiscalizado? Famoso botão vermelho. Eu vou ser fiscalizado? Eu não paguei o INSS de 1900... Eu vou ser fiscalizado? Então, eu falo que a gente precisa educar o cliente. Porque, pensa, a gente sabe disso, porque a gente tem essa parte do empreendedorismo, mas um empresário, ele não tem essa dimensão do tributário por dentro como a gente tem, né?
Então, eu gosto muito de explicar como que funcionam as coisas, né? Até Sim. porque daquele padrão que a gente fala, né? Da questão do e-social, né? Da questão do banco sempre dedurar, né? O empresário. E demonstrar aonde a gente está mexendo. Que aonde a gente vai mexer não impacta naquilo que foi feito em 1900, né? Enfim. É uma objeção bem comum essa da fiscalização. Deixa eu pensar em outra aqui. Enquanto a Adriele pensa na próxima objeção, acho que é algo que é bem legal de falar, e a gente até comentou no episódio passado, é que a Receita Federal, ela nunca vai bater na sua porta falando que você tem crédito. Nunca. Porém, ela vai bater na sua porta se você tiver débito. Sim. Na hora. Então, a gente precisa fazer esse contraponto, né? Porque se você errar em algum momento, ela vai te cobrar. Então, se você tem algo para receber, é importante que você receba. Porque isso não significa que você vai ser fiscalizado. E aí tem 2 pontos, né? Lógico, se tiver coisa errada, você Sim. precisa estar com um profissional que vai fazer um mapeamento, Sim. inclusive de riscos, para saber se você pode utilizar aquele Sim. crédito com segurança. Porque um profissional que é sério, ele vai olhar e vai falar assim, olha, você está muito exposto ao risco, vamos trabalhar de outra forma. Vamos arrumar a Sim. casa, vamos fazer um compliance, Sim. vamos fazer uma revisão, como você mencionou. Uhum. Então, ele não vai te pôr em risco, desde que seja um profissional sério. Sim. Importante. Exato. E aí uma curiosidade, né? Como que hoje os clientes estão chegando até você? Você tem hoje um posicionamento na internet, mas vejo que é até um pouco mais voltado para a mentoria, né? Para o infoproduto mesmo que você criou. Depois a gente vai até falar sobre isso. Mas os seus clientes finais hoje, qual a principal linha de prospecção? Ou são indicações, enfim? Eu tenho algumas estratégias ali que fazem para que isso nunca acabe, né? Sempre esteja movimentando. O posicionamento, por mais que a gente desvia para esse lado, né, do advogado para você fazer a mentoria, o curso, isso te gera um posicionamento com o cliente também. Sim, Uma ele chega uma autoridade, né? autoridade. Isso, ele fala assim, olha, ela está ensinando. Se ela está ensinando, ela Ela realmente sabe. sabe fazer. Isso é muito importante também, Legal. né? O posicionamento, hoje, ele é assim, né? Não dá pra gente fugir mesmo. Eu criei também estratégias de parcerias. Então, eu tenho muita parceria com contabilidade. E é uma das melhores estratégias que eu adotei mesmo, né? Porque eu tenho a minha prospecção ativa, né? Aquela direta, onde eu realmente procuro o empresário, procuro a empresa, faço ali a prospecção, mas eu tenho também a prospecção da contabilidade, dos contadores, né? Porque eu entendo que quando você tem um contador do seu lado, os dois ganham. Na verdade, os 3 ganham, né? O advogado, o contador e o empresário, né? O contador ele tem um cargo de confiança muito forte, né? E eu entendo quando a gente entra pela empresa e liga para o contador, olha, precisa de tal documentação. E muitas das vezes, o tributarista ou o advogado, ele não tem ali um tato para conversar com aquele contador e já chega pedindo, né? E o contador, ele tá com tudo na empresa na mão dele, né? Como é que ele abre uma empresa ali para você, sem te conhecer, quem que é a Aline, quem que é a Thalita, Sim. né? Então, essa estratégia da parceria com a contabilidade deu muito certo para mim. Gosto muito de dar essa dica também para os advogados. Façam parceria com os contadores. Porque é uma via ali de mão dupla, sabe? Mas como que você chegou nesses parceiros? Tipo, ligou na contabilidade, faço esse trabalho, vamos fechar? É assim? Famosa peroba, óleo de peroba. A Adriele é assim, gente. Ela é assim. Por isso que eu já adivinhei, né? Já imaginei que foi assim. Foi. Mas deu certo, Deu pô. super certo, Então. porque quando você faz uma parceria com um contador, ele fala para outro, e aí aquilo ali fica meio que automatizado, Mas né? você foi ali na sua região? Ou foi... Fui na minha região. Ah, tá. Fui na minha região. Um dos meus primeiros parceiros ali foi quando eu fui abrir meu CNPJ. Na conversa ali de que abertura de espertinha. CNPJ, eu falei o que eu fazia e a gente fechou ali uma parceria bem legal, né? Bacana. Então, a prospecção também de parceiros de contabilidade, ela é bem ativa. Eu sempre estou, né? Sempre fazendo, sempre em contato. Então, se você consegue comunicar isso de uma forma mais leve, sem acusar, sabe?
Que é um receio, né? Eles têm medo Isso. que você entre ali só para apontar o dedo. E a gente já Isso. falou isso diversas vezes. Não é erro, é porque assim, o dia a dia deles Sim. e o que está delimitado no escopo de trabalho deles não engloba isso, porque a gente sabe também que demanda tempo, demanda uma análise mais... Eles têm uma carteira de cliente imensa, né? Né? Prazo atrás de prazo, Isso. é tenso o negócio. E aí eu faço essa parceria com a contabilidade, dá muito certo, né? Legal. Deixo aberto, né, para que eles, para como que eu vou abordar esse cliente, se é como parceiro da contabilidade, né? Se é como uma extensão da contabilidade, eu deixo isso muito aberto para que seja da melhor forma. E a gente alinha isso juntos. Também tem a estratégia de parceria com advogados, né? Então, muitos advogados que me seguem, ou então que me conhecem, quando surge ali um Simples Nacional, me procura para fazer a parceria também, que é muito interessante, né? Porque essa parte de prospecção, quem faz a prospecção sabe o tanto que dá trabalho também. Sim, demanda Só muita essa parte energia, inicial tempo. demanda ali o psicológico, né? É você fazendo follow-up no cara, pra ele te Nossa, responder, manda contrato, enfim, N coisas, nossa, né? dá super trabalho, até mais que operacional. E aí uma coisa que a gente falou aqui, praticamente todos os episódios hoje que coincidiu, é o quanto o mercado vai levando a gente para caminhos que às vezes a gente nem imaginava. Por exemplo, você começou buscando mentoria e hoje você é mentora. Sim. Né? Acredito que o mercado ali te demandou. Demandou. Né? Começou a chegar, Nossa, Dri, me nunca ensina. Nunca imaginava. É impressionante, né, esse E caminho. o poder do posicionamento. Quando Sim. você se posicionou, as pessoas entenderam Sim. que você tinha uma solução para elas e elas te procuraram e você também, vendo essa oportunidade, você aproveitou, né? Sim. Não ficou inerte, né? Sim. E é muito bom, né? Você vê, né? Que agora eu tô assim, tão um pouco como vocês, né? A gente vê a evolução das pessoas, que você pode transformar aquela vida profissional daquele profissional, né? Daquela Com o advogado, que daquele você sabe, advogado, né? com o que você sabe, ajudando. É muito gratificante. É o muito transbordar que a gente É. conversou no episódio. Bom, nosso tempo está quase acabando, mas antes de acabar, eu acho que vale só a gente deixar aqui, talvez, uma visão geral, um overview aí do que a gente pode esperar para o Simples Nacional em relação à reforma tributária, né? Então, assim, quero começar hoje com o Simples Nacional. Vale a pena eu começar ou a reforma vai acabar com tudo e não adianta mais eu seguir por esse nicho, por exemplo? Deixa um recadinho para os advogados. E contadores. Bom, tempos difíceis fazem profissionais fortes. Sim. A reforma tributária, muito do que, ao contrário do que as pessoas estão falando do Simples Nacional, não vai atingir o Simples, né? O Simples está salvo. Não é bem assim que a banda toca, né? Não tá, quando a gente pega ali aquela lei complementar, a gente percebe que o Simples vai ser muito impactado, né? Então, existe uma oportunidade enorme para essas empresas. Que da mesma forma que em todos esses 7 anos que eu trabalho, eu tenho que educar os clientes, a gente vê que eles precisam agora mais do que nunca da gente. Por quê? Hoje em dia, né, o Simples Nacional, ele tem bastante prestador de serviço, que é uma parte também que vai ficar bem impactada. O Simples Nacional, para aquela empresa que vende para o consumidor final, tudo bem, né? Talvez ela não vai ter um impacto tão grande ali, porque a gente também não sabe das alíquotas. Sim. Mas aquelas que estão no sublimite, por exemplo, talvez faça sentido pensar um pouco melhor, né? Se Sim. o regime faz sentido. Aquela empresa do Simples Nacional que vende para a empresa do lucro real, essas vão ser impactadas, porque hoje em dia o lucro real, ele compra do Simples Nacional, ele acredita 9,25% que é do lucro real, né? Isso ajuda na competitividade do Simples Nacional. Sim. Porque o Simples, ele é um benefício, né? Então, ele precisa ter essa competitividade. Com essa nova lei, né? Com a reforma tributária, o que vai acontecer? O Simples Nacional vai ter 2 aspectos ali, 2 opções para fazer, que para essas empresas que vendem para o lucro real, ela pode continuar vendendo, e a empresa do lucro real vai acreditar a porcentagem do Simples Nacional, que é bem inferior, né? Isso vai impactar na competitividade. Exato. Por outro lado, tem aquela parte, né, aquela opção que o Simples pode recolher o IBS e o CBS, né, que seria o ICMS, o PIS e o COFINS, por fora
do DAS, e aí sim a empresa do lucro real vai acreditar com o valor ali cheio. Sim. Porém, isso vai acarretar num aumento de carga significativo. Sim. Né? Aí é o momento de fazer conta, né? É o momento de fazer conta. Nosso trabalho é fazer conta, é colocar Analisar os números. cenários, né? Posições. Que a gente vê ali opções, mas Sim. a gente só sabe mesmo quando coloca na ponta do lápis. Mas então o que a gente pode entender é que, na verdade, a gente vai ter um aumento de demanda dessas empresas. Talvez agora os empresários não estejam tão preocupados, porque não vai afetar o Simples, né? Até então é o que eles estão acreditando, né? Porque conforta, né? Mas nós, operadores, sabemos aí que... Não vai ser bem afetar. Não sei, a alíquota, né? Enfim, para mim vai continuar sendo a mesma. Mas a gente sabe que na hora que talvez virar a chavinha e falarem, gente, peraí, o que está acontecendo? Né? Porque ninguém mais está comprando de mim, eu me tornei menos competitivo, é onde vai ter a crescente de demanda. Eu até fiz uma sala secreta para falar só da reforma tributária e costumo falar isso também com as minhas alunas. Agora também é a hora de você fazer a recuperação. Até porque a gente não sabe como vai ficar o monofásico. Né? Exato. Então, agora é a hora de fazer da classificação, economia, né? Economizar o máximo ali, realmente enxugar ali para se planejar. Fluxo de caixa, né? Para ter uma gordurinha ali. Para ter uma gordurinha ali e ir mais tranquilo para a transição, isso. Exato. E o planejamento vai crescer muito. Com certeza. Com certeza. Legal. Bom, é isso. Passa muito rápido. Passa muito rápido, é incrível, né? Como Conversa sempre. boa, papo bom, vai rápido. Ainda mais a gente, Conversa entre amigas. Deixar nós três só ontem, a gente ficou com mais de 5, 6 horas conversando, a gente ficaria de novo. Então, papo não desde acaba, né? O sexta-feira. papo não acaba. Não acaba. Mas, Dri, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Parabéns pela sua história. Assim, somos muito orgulhosas de tudo que você construiu. Parabéns pela resiliência, pela dedicação. A gente Obrigada. pode ter te dado um caminho, mas o mérito é 1000% seu. Então, parabéns. Obrigada. Que você tenha muito, muito sucesso, sabe? O que precisar, estamos aqui. Estaremos sempre juntas. E em todas as suas frentes, né? Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. É meu sonho mesmo, assim, realizando, né? Igual eu falei no início, né? Tenho muito amor por vocês, pela Code, pela Fenty, pelas mentorias que já não existem mais, né? Sinto muito para quem não pegou essa fase. Mas para mim é sempre muito bom estar com vocês e eu tenho certeza que é uma trajetória que está só começando, principalmente ao lado de vocês. Obrigada. Bom, gente, é isso. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, corra, se inscreva, ative as notificações. Nós recebemos profissionais maravilhosos aqui e tem muito para agregar na sua vida, na sua carreira, para você se inspirar. Então, não perca tempo. Então, vamos dar um tchauzinho ali, ó, para aquela câmera ali. Tchau, pessoal, até mais e até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.